Estou recebendo aqui no estúdio agora, conforme nós anunciamos, o subtenente Joelder, do Corpo de Bombeiros, também o subtenente Daniel. O subtenente Daniel, que é especialista em mergulho, né, busca aquática. E foram convidados aí pelo RCN Notícias para explicar para a gente aqui, para os ouvintes um pouco, sobre as técnicas que são utilizadas em missões de buscas, como foi essa aí do caso Cauã. A nossa reportagem passou aí os 3 dias, né, desde sábado, quando aconteceu esse incidente, aí, o afogamento do adolescente, acompanhando aí a angústia da família, né, na espera aí por encontrar o adolescente, o corpo. Estivemos lá no local, acompanhamos o trabalho dos bombeiros, né, com mergulhadores e também utilizando lá um aparelho sonar de última geração. E a cada parada que eles davam e marcavam um ponto para efetuar o mergulho, eram minutos de muita apreensão para todos, inclusive os familiares que estavam ali às margens acompanhando. E para poder explicar melhor, um esclarecimento aí aos ouvintes, os militares estão aqui no estúdio com a gente. Quero cumprimentá-los aqui. Subtenente Joelder, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nestor, bom dia a todos os ouvintes aí da Cultura FM. Subtenente Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Nestor, bom dia à população de Aparecida Taboada e ouvintes da rádio Cultura FM. Inclusive o subtenente Daniel, que está aqui no estúdio agora, foi quem encontrou o corpo, né, Daniel? Como que foi esse momento aí? Fala pra gente. Nós encontramos o corpo logo pela manhã, logo na nossa chegada, ali na margem do rio mesmo. Já estava na superfície já. Ele já tinha boiado, né? Já estava na superfície, sim. E aí, assim, é de praxe, né? Porque vamos aproveitar para explicar essa técnica aí, para que os ouvintes saibam. Nós já tivemos outros casos de afogamento, de buscas aqui, com mergulho, e esse caso agora também que repercutiu bastante, a gente tem acompanhado aí. A primeira medida a ser tomada pelo Corpo de Bombeiros, no momento em que o Corpo de Bombeiros é acionado para um caso de afogamento, como foi esse do Cauã, qual que é a primeira instrução a ser realizada? Isso, a primeira medida a ser tomada, Nestor, é saber o ponto exato do afogamento, saber o ponto exato que a vítima submergiu. Isso aí é o mais importante, por quê? As buscas elas vão iniciar a partir dessa informação. O rio é muito grande, diferente de uma lagoa, diferente de um açude, né? O rio ali é muito grande. Ponto de referência das pessoas que estavam ali, principalmente dos meninos que estavam envolvidos, é complicado para eles ter um ponto de referência do local exato. Então a primeira orientação é essa, é saber o ponto exato da busca, entendeu? É o ponto onde realmente afundou. E a gente partiu dessa informação através de populares, de pescadores que estavam ali e viu o acontecido, e de dos envolvidos no caso, né, que caiu no rio e conseguiu sair. Ele informou, o local exato que a gente caiu foi aqui, foi ali naquele lugar. Então as buscas a gente iniciou por aí, no lugar que eles falaram. Mesmo assim é muito difícil, né? Porque não tem referência no rio, né? Isso, complicado é essa referência. Por exemplo, você tem árvores lá, galhada, algo assim, mas ali não tem, ali é limpo. Isso, até as informações que a gente pegou de testemunhas dos envolvidos, elas são um pouco contraditórias também. Então a gente filtra uma informação, filtra outra e chega à conclusão que o ponto é esse que a gente vai iniciar. Partindo daí, o que a gente faz? A gente calcula uma margem de erro. A gente mergulha, calcula uma distância para um lado, uma distância para o outro lado e faz a busca minuciosa no local. Estou vendo algumas imagens ali no computador. Uma das dificuldades que nós tivemos ali é a marola. A água está muito mexida ali. Então essa região que supostamente ele teria afundado, a gente precisa tatear o fundo do rio porque não tem visibilidade, é visibilidade zero. E a gente vai avançando metro a metro. Então a gente faz a gente chama de leque,
é como se fosse uma busca em círculo, só que a gente não consegue fazer o círculo porque chega na margem. Então a gente parte da margem para o fundo e vai fazendo um leque, progredindo de metro em metro. Essas imagens que vocês conseguem ver no computador, que a água está vermelha e escura, ela é tateada. A gente vai tateando no fundo do rio para ver se encontra alguma coisa. O mergulho ele começa a facilitar a hora que a gente começa a chegar na parte mais funda, aquela parte mais esverdeada ali, que a gente já consegue ter uma visibilidade um pouco melhor. Outra dificuldade que a gente teve é a marola. Naquela profundidade ali de 4, 3 até 6 metros, a marola ainda consegue levar o mergulhador. Então a gente tem que fazer força toda vez que a gente vai fazer esse leque contra a marola, a gente precisa fazer um pouco mais de força porque a força da água ela vai levando a gente para o outro lado. Então a gente começou fazendo essa busca aí em formato de leque, partindo do ponto que eles falaram aí, na margem do rio. A gente avançou em torno de 20 metros para frente, até pegar uma profundidade de 6 metros no primeiro dia, à tarde. No segundo dia, a gente já acompanhou a correnteza, para onde o vento estava levando. A gente mudou a direção do leque e já pegou uma profundidade um pouco maior. Chegamos ali na profundidade de até 13 metros, a gente mergulhou. Da mesma forma, esse leque progredindo aí, de metro a metro. Na parte mais funda, uma das facilidades é a visibilidade, já melhora bastante. Mas é complicado também, a gente tem que fazer isso de forma muito cautelosa, porque o fundo do rio ele é barro. Então toda vez que você encosta no fundo do rio, ele sobe como se fosse uma poeira. Aquela parte ali já fica a visibilidade zero de novo. Então o cuidado que a gente tem, o que é? A hora que a gente está descendo, a gente começa a observar que a profundidade que a gente está chegando no fundo, a gente vai bem devagar, tenta não encostar no fundo do rio para poder facilitar as buscas. Como que é feita a busca? É feito com lanterna e assim, a visibilidade não é igual a gente vê pela televisão, né, mergulho no mar, que você tem uma visibilidade aí de 10, 15 metros, não. No rio a gente considera uma visibilidade boa essa que a gente viu aí de 1 metro. 1 metro apenas? 1 metro, para nós a gente considera tá ótima a visibilidade, entendeu? E vocês mergulhavam com lanternas? Com lanterna. Outro ponto também que dificultou um pouco nesse resgate é que os dias que a gente mergulhou não tinha sol. Também, né? O sol facilita muito a nossa ação. A luz do sol, né? Isso, exatamente. E um ponto a ser lembrado também, que você já citou, que a gente não faz mergulho à noite mesmo. Entendeu? A hora que o sol se põe, a gente recolhe o material e a gente sai do rio. Agora, isso é importante a gente destacar, que não é o mergulhador, o bombeiro de Aparecida do Taboado que não mergulha à noite. Isso é de praxe, né, subtenente Welder? Gestor, é uma prática comum para todos os mergulhadores, né? Onde você tem a direção, o único senso de direção que você tem é a luz do sol para você fazer, para se guiar. Quando você perde essa noção, o mergulhador ali ele passa a mergulhar sem ter uma referência para aquele lado que ele está indo. Então não existe para a prática de mergulho sem a luz solar, ela é totalmente reprovável, ninguém faz esse tipo de serviço. O Sub Daniel, inclusive para você que é mergulhador, né, especialista em mergulho, é um risco, né, para o próprio profissional, né? Isso, Nestor, o mergulho é uma das atividades mais perigosas que a gente tem no mundo, tá? Perde aí para astronauta, tem pesquisas aí que falam isso aí. Por quê? Você está suscetível a doenças provenientes aí da barotraumas que a gente fala, né? Do tempo que você fica mergulhando por conta da pressão da água, e doença descompressiva e barotrauma. São traumas ocasionados por conta da pressão da água. Então é muito perigoso. Outra coisa a ser lembrado também, que o mergulho ele vai variar de acordo com a profundidade.
quanto mais profundo é o local que está mergulhando, menos tempo a gente pode ficar no fundo. A gente não pode mergulhar, por exemplo, e ficar no fundo do rio o dia inteiro. A gente precisa respeitar uma tabela. E essa tabela, esse tempo, ele diminui muito de acordo com a profundidade. Por exemplo, se eu estou mergulhando a 5 metros de profundidade, a 10 metros, eu posso ficar no fundo do rio um determinado tempo. Se eu estou a 20 metros, se eu estou a 15 metros, eu diminuo o tempo de fundo. Eu não posso ficar mais que isso. Mas por que, Daniel? Você não pode ficar mais? Por conta desse problema, das doenças ocasionadas em virtude do mergulho. Que tipo de doença é essa? Quando a gente está mergulhando, a gente está na profundidade de 20 metros, por exemplo, a gente tem uma pressão de água em cima do nosso corpo ali. E se a gente sobe muito rápido, o que acontece? Os gases, o ar que está dentro do nosso corpo ali, ele se expande. Então a gente precisa respeitar até isso. Durante a nossa subida, a gente precisa subir de uma forma bem lenta. Por quê? Esse ar que tem no nosso corpo, ele pode virar uma bolha e entrar na corrente sanguínea, por exemplo. Que é embolia. Embolia. Essa bolha ela vai percorrer o nosso corpo e ficar ali. Pode ser que ela se aloje, por exemplo, no cérebro. Então, por isso que a gente não tem que ter um cuidado muito grande para fazer esse tipo de atividade. A gente, assim, debaixo da água, a gente trabalha em câmera lenta para você ter uma noção de como que funciona, né? E a dificuldade desse mergulho aí, além dessas que eu já falei, a marola estava muito forte. A gente não estava conseguindo ancorar o barco lá no rio para a gente poder descer. A gente tem 2 poitas de trilho de trem pesadas lá. A gente até recebeu uma outra poita de concreto para ver se ajudava, tá? E foi difícil ancorar o barco naquele lugar ali, porque a marola estava muito forte. Ela não parou nesses 3 dias aí. O mau tempo ajudou muito, né? Eu até falava sobre isso aqui durante esses dias aí que a nossa reportagem estava acompanhando. O mau tempo, né? A chegada dessa frente fria, um vento forte, vento sul, formou ondas, né, fortes ali. Isso atrapalhou tanto a embarcação quanto a equipe de mergulho. Agora, essa questão que você fala sobre o tempo de mergulho e os cuidados, isso tudo mesmo com os equipamentos. Com equipamento. O mergulho uma diferença do mergulho de arpão que o pessoal faz na margem do rio já é diferente. Como ele não usa o ar comprimido, a pessoa pode mergulhar o dia inteiro, não tem problema nenhum. Ele pode ir a 10 metros de profundidade se ele não utilizar o cilindro, o ar comprimido, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente está mergulhando com o ar comprimido, com o colete. Aí sim a gente precisa obedecer a tabela. Tem tempo de fundo, tem tudo isso aí que é calculado. A hora que o mergulhador entrou na água, quantos minutos ele ficou lá. Então é uma coisa complexa que às vezes a pessoa que está lá fora não entende esses detalhes. Sim, inclusive alguns questionamentos, né? Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer isso, né? Como o subtenente Daniel já está relatando isso aqui, mas alguns questionamentos que surgiram, dúvidas, algumas pessoas, né? Quando parte da família ali, né? Que está aquele momento de dor, aquele momento de desespero, de angústia, a espera, né? De encontrar o corpo lá do ente querido, quando parte, né? Eu até disse isso ontem, a gente até entende, porque e respeita, a gente compreende isso, porque é um momento de muita dor, aquele desespero da família. Mas quando isso parte de outras pessoas leigas e mal intencionadas, aí eu não consigo compreender, porque algumas pessoas até postaram em redes sociais que os bombeiros não estavam empenhados nessa busca, que faltou militares, que tinha que ter mais mergulhadores. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para que o subtenente Joelder e o subtenente Daniel tragam esses esclarecimentos aqui aos ouvintes, para que a população tenha conhecimento, até para que futuros incidentes como esses que possam vir a ocorrer, que a população já tenha conhecimento disso. Nestor, é um fato bastante interessante da gente colocar. Nós estamos chegando aqui, finalizando o mês de agosto, chegando à marca de 1.500 atendimentos e ocorrências em Aparecido e Taboado.
o que dá aí uma média de 6 atendimentos, 7 atendimentos por dia. Essa questão que você levanta, ela é o seguinte: você tem uma situação que a família, como você mesmo comentou, cada minuto ele é um drama que a família acaba que presenciando ali, e a gente tem essa particularidade sim, no atendimento aí que a gente faz com toda a população aparecidense. Nós nunca tivemos, eu estou aqui já aproximadamente completando meus 14 anos em Aparecida Taboado, nós tivemos aqui então, não 3 mergulhadores, mas 4 mergulhadores trabalhando nessa ocorrência. Nós nunca recebemos tanto apoio da comunidade civil e apoio de outras embarcações, de pessoas civis aqui da nossa comunidade para auxiliar nesse atendimento. Foi algo assim bastante que a gente tem que exaltar a comunidade, o pessoal da Marina ali, o Roger Rossi com a sua equipe. São muitos colaboradores que trabalharam junto conosco ali, tanto na parte de cedência de materiais, como você mesmo mencionou também, aí a questão do sonar. Utilizamos um sonar, que é um equipamento que nós não possuímos na nossa corporação, e foi sim empenhado aqui um instrumento de grande valia, um equipamento que fez toda uma diferença nesse atendimento de ocorrência, dado aí a capacidade que ele tem de rastrear o fundo do rio sem a necessidade de ter alguém lá mergulhando. Então isso aí agilizou muito. Infelizmente não foi um tempo resposta rápido na questão de localização do corpo, porque a lâmina d'água que nós estávamos fazendo, essa varredura, ele é muito extensa, é muito grande, é algo... É uma coisa assim, para quem está ali tateando metro a metro, olha o tamanho que nós temos aqui de lâmina d'água em Aparecida Taboado. Só de área banhável, por exemplo, nós temos aí quase 8 quilômetros. Quantos mergulhadores nós tínhamos aí nessa missão aí dessas? Nós tínhamos 4 mergulhadores, 2 mergulhadores aqui de Aparecida Taboado e outros 2 mergulhadores que vieram da cidade de Três Lagoas para nos apoiar nessa ocorrência. Então, na nossa corporação são quantos especialistas em mergulho? Esse aí é o Daniel que sabe de precisar. Quantos são, Daniel, aqui na nossa corporação? Aqui em Aparecida, são quantos especialistas aí em mergulho? Em Aparecida somos 3. 3. No estado, sim, ao todo, desde a criação do Corpo de Bombeiro, em torno aí de 86, 90 mergulhadores. Desse total, muitos não estão na ativa mais, já foram embora. Para você ver, desde a criação do Corpo de Bombeiro aqui no estado, 1989, formaram 90 mergulhadores. Desses, muitos já foram embora. Na ativa hoje, eu acredito que tenha talvez 30, 40 mergulhadores. E Aparecida Taboado então tem quase 10% disso. Exato, temos 3 aqui. Aparecida Taboado é privilegiado, né, em relação a isso, porque municípios vizinhos aqui não têm especialistas em mergulho. Não tem. A gente cobre a área de Paranaíba, a gente já atuou em mergulho em Paranaíba, já atuamos em Chapadão do Sul, que não tem mergulhador. Afogamentos em Selvíria, Aparecida do Taboado, que faz esse suporte também. Então, assim, os recursos que nós tivemos nesse afogamento foi diferente. Por exemplo, desse sonar que foi citado aí, tivemos voluntários, sonar do Antônio Carlos, que ele esteve presente lá durante os dias que a gente ficou lá. Ele fez uma varredura, Nestor, daquela enseada ali, fez uma varredura geral ali. Ele mapeou o fundo daquele rio, que se ele não estivesse ali, a gente não saberia que tem pontos ali que não tem nada, não tem nem toco, não tem nem galho de árvore. Se ele não tivesse ali, talvez a gente perderia muito tempo mergulhando em local desnecessariamente. O que a gente fez? Com a ajuda dele, a gente já foi direto nos pontos que o sonar acusava alguma coisa. Então acusava, tem alguma coisa nesse local. O sonar acusava lá algum ponto suspeito lá no fundo do rio. Aí ele voltava, mudava o ângulo do sonar, passava de novo, vamos ver o que é. Ah, não, é uma árvore de 3 metros de altura. A gente já eliminava ali esse ponto. Ele foi mapeado todo ali. Outra coisa interessante também, no segundo dia,
O sonar detectou um objeto que estava a 9 metros de profundidade, desprendido 2 metros do solo. Essa oportunidade foi a mais próxima assim, que nós chegamos de poder localizar o corpo antes dele vir à superfície. Só que não encontrou mais esse objeto. Ele passou várias vezes tentando localizar onde estava esse objeto desprendido do solo 2 metros e não encontrava mais. Então o que a gente estava fazendo ali? Mapeando os lugares e descia em ponto específico. Foi muito interessante isso aí que o Joelder falou, né? Da quantidade de gente que teve lá dando apoio de jet ski. Voluntários, né? De barco, entendeu? A pessoal que veio de Três Lagoas também para dar esse suporte. Enfim, é de praxe também, e eu quero entender se também é uma técnica, digamos assim, do bombeiro, como vocês realizaram ali, que eu tive acompanhando. Faz o mergulho lá por várias vezes, como você disse, em leque, tentando, com o apoio desse equipamento que é o sonar. Mesmo assim, com o mergulho, não conseguiu encontrar o corpo. E aí, é de praxe aí, com 72 horas aproximadamente, o corpo vira superfície. E aí já é uma outra técnica, né? Isso. Geralmente funciona assim, a gente tem que até mais ou menos 3 dias, 72 horas, o corpo ele vem à superfície. Pode ser pode ser antes, pode ser depois, isso aí vai variar a densidade do corpo, vai variar a temperatura da água, a temperatura do clima, vai variar inclusive o que a pessoa comeu, a alimentação que a pessoa fez também varia. Depois da busca que a gente faz de profundidade, do mergulho mesmo, a gente já parte para a busca de superfície. O que acontece? O corpo ele começa a desprender do fundo do rio e vem à superfície. A gente já não faz mais o mergulho de profundidade. A gente já calcula que o corpo ele já saiu do fundo. Às vezes com o movimento do barco, do motor do barco, ele mexe a água, o corpo sai de um lugar, sai do outro. A gente já muda a busca, já não mergulha mais. A gente já começa a tentar localizar o corpo na flor da água, né? E foi assim que aconteceu aqui, dessa vez. Depois que nós descartamos já que o corpo estaria no fundo, a gente começou a fazer as buscas de superfície. E foi assim que ele foi encontrado, né? O Calma. Foi às 6h30 da manhã? Por volta das 6h30 da manhã? Em torno desse horário. Aí eu não consigo precisar que horas esse corpo submergiu, né? Que horas esse corpo veio à superfície. Pode ter sido durante a noite, né? Pode ter sido durante a tarde, ele veio subindo aos poucos, né? Até chegar à superfície, a gente não consegue determinar. Mas foi menos de 72 horas. Se a gente fazer o cálculo de horas, ele veio à superfície em menos de 72. Mas enfim, bom... como eu disse ontem, e eu vou repetir aqui, mais uma vez, não sou advogado dos bombeiros, não, nada disso, mas assim, pela minha experiência na reportagem, pela minha experiência aqui no jornalismo e outras ocorrências dessa, de afogamento inclusive, que a nossa reportagem já acompanhou, esse é o trabalho do Corpo de Bombeiros. E vale ressaltar, eu disse ontem e vou repetir, o empenho e a dedicação desses militares. Aqui em Apareceu do Taboado nós estamos muito bem servidos desses profissionais, o Corpo de Bombeiros aqui com equipamentos, com efetivo, com a qualidade e a competência dos militares que atuam aqui em Aparecida. Mas aí eu vi em algumas oportunidades, e até me enviaram em redes sociais algumas críticas a esses profissionais. Então eu venho aqui, mais uma vez, reforçar que a dedicação e o empenho destes profissionais merece todo o nosso reconhecimento. Respeito, vou repetir, respeito, momento de dor da família, alguma crítica, algum desabafo, porque é só para quem perdeu um ente querido ali, imagina, né? E a gente imagina a dor que aquela família tá, a apreensão, a angústia, mas por outro lado, os profissionais que estão ali também empenhados nas buscas,
a gente tem que reconhecer que eles também estão ali para trazer uma resposta para a família, tentar trazer um conforto ali para a família, encontrando o corpo no caso dessa situação de afogamento. Então, eu quero só registrar isso aqui, viu, subtenente, o Joelder, o Daniel, porque algumas críticas partiram aí de pessoas que eu acho que não têm conhecimento no que disseram, ou também talvez não buscaram mais informações lá no Corpo de Bombeiros, junto com vocês, para poder entender melhor. Por isso, desse convite para que vocês pudessem estar aqui dando mais esclarecimento. Não faltou militares nessa missão, não faltou mergulhadores. Esse tempo de espera aí, ou o tempo para encontrar o corpo, é esse que o subtenente Daniel, que é especialista em mergulho, acabou de mencionar. O horário de buscas e de mergulhos aí, não se faz mergulho noturno, enfim. O trabalho de vocês foi excepcional. Eu quero parabenizá-los e dizer que Aparecido Taboada está bem servido desses militares. Agora, as críticas a gente respeita, compreende, principalmente quando parte da família, eu repito aqui, não estou criticando ninguém da família por ter feito alguma crítica, até porque eu compreendo realmente a dor da família daquele momento. Mas vale ressaltar aqui esse empenho e o trabalho de vocês. Subtenente Joelder, obrigado mais uma vez por participar aqui e eu deixo registrado aqui os parabéns aí e a dedicação de vocês aí em todas as missões aqui de Aparecido Taboada, de salvamento, de resgate, como foi essa agora, deste final de semana. Nestor, o ato, né, em si, só para a gente completar isso aí que você está falando, o ato de querer descredibilizar a Corporação Bombeiro Militar, creio que, vamos colocar aí 99% do nosso efetivo, ele tem assim aquela preocupação de preservação do nome da Corporação Bombeiro Militar e a farda que nós ostentamos, né? Então, sempre a gente dá o melhor do que a gente pode em prol da comunidade, em prol daquele ente, daquela pessoa que está precisando naquele momento de um acalento que seja aí uma solução para um problema. Então, infelizmente, a gente sofre críticas, né? Temos aí uma credibilidade bastante alta, e a pessoa que tenta descredibilizar esse atendimento, esse serviço que nós fazemos, infelizmente, acaba que não consegue, porque não procede essa informação. A gente fez o que pôde, a gente sente muito aí a dor também da família, porque nós somos humanos, também temos filhos, né? E a gente sabe como é que é doloroso quando a gente tem essa perca, e a gente entende essa angústia que a família acaba sofrendo nesse momento aí que é desesperador. Tá ok. Obrigado, subtenente Joelder. Subtenente Daniel, não param de chegar mensagens aqui, ó, quero registrar isso também nas redes sociais aqui, ó, mensagens parabenizando o trabalho de vocês, uma forma aí de reconhecimento e gratidão aí ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Parabéns, viu? Nestor, muito obrigado, a gente agradece, né? A gente gostaria que essa ocorrência tivesse um tempo bom, tivesse todas as condições ideais para a gente poder fazer, né, esse resgate aí, que tivesse sol, que não tivesse ventando aquela marola todos os dias, né, de busca. A gente queria que o nosso barco também não tivesse afundado por conta dessa marola, do mau tempo, coisa que aconteceu, né? A gente gostaria que durante o atendimento a gente não tivesse outras ocorrências acontecendo, no caso dos incêndios que aconteceram nesse final de semana, que parte do efetivo e dos nossos recursos foram destinados para lá também. A gente gostaria que fosse uma busca ideal, né, com todas as condições ideais, mas isso não é possível. Nós, do mergulho, a gente fica um pouco frustrado também quando a gente não consegue encontrar no mergulho, né? Por quê? O corpo, para família, ele é muito importante para viver o luto, né? E a gente, quando sai para uma missão dessa, a gente sai com essa consciência. Então a gente tenta de toda forma fazer um trabalho de excelência para localizar o quanto antes, para diminuir essa dor para a família, né? Infelizmente, muitas ocorrências não terminam do jeito que a gente gostaria. A gente gostaria que tivesse encontrado no primeiro dia, no primeiro mergulho. No primeiro momento, Exato. Né? Mas tem situações que fogem do nosso controle.
Situações, por exemplo, que o corpo ele afoga de um lado do rio e aparece do outro, coisa que já aconteceu aqui na nossa cidade. O afogamento aconteceu no estado de São Paulo, o corpo apareceu do nosso lado, do Mato Grosso do Sul. É coisa que foge do nosso controle, né? Mas eu agradeço, né, as mensagens, a gente agradece o apoio de todo mundo que esteve presente lá, do pessoal com jet ski. Não vou citar nomes de todo mundo, que alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas muito obrigado, né, que tiveram com os equipamentos lá, o sonar, os voluntários, a prefeitura que ajudou também na logística durante o tempo de atendimento. Alimentação. Com relação à alimentação. Inclusive estou recebendo aqui, acabei de receber uma mensagem aqui, ó, do comandante, capitão Raimundo, agradecendo o apoio logístico aí que a prefeitura forneceu aí pro Corpo de Bombeiros nesse trabalho, e também parabenizando a equipe aí do subtenente Joelder, o sub Daniel, os mergulhadores pelo empenho, a dedicação e os conhecimentos técnicos. E agradece também a população, né, voluntária, como você mencionou aí, que de uma forma ou de outra tentou lá, a todo momento está ajudando. Isso tudo em razão do que a gente disse. A gente viu voluntários. Em razão de tentar trazer o conforto à família aí e o sucesso na missão, como disse aqui o comandante Raimundo. Então, parabéns aí também ao comandante. Nós vimos voluntários lá fazendo sopa pro pessoal, oferecendo café, né, para familiares, para conhecidos que estavam lá acompanhando, né? Muito obrigado aí por esse apoio, né? Bom, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros, e eu repito, nós estamos muito bem servidos aqui. Parabéns a todos vocês e os parabéns também ao comandante, né, o capitão Raimundo, que comanda toda essa tropa que se diz, é isso? Toda a tropa? O efetivo. O efetivo. Obrigado, parabéns para vocês aí.